Só os irmãos com a paz do Senhor, o texto para a nossa meditação está em Jeremias, capítulo 28, versículo 2 e 3. Jeremias 28, 2 e 3. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passar 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os tecidos da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Vamos ficar por aqui. Esse foi o texto delimitado para nós hoje. Aqui, se você pegando esse texto, você abrindo a sua Bíblia, o seu livro de Jeremias, capítulo 28, versículo 2 e 3, e se você pegar isso aqui, pensar, tirar e for já pregando para as pessoas, falando, como muitos fazem até o dia de hoje, infelizmente, né, temos essas práticas, você vai distorcer totalmente uma realidade. Porque para você, num discurso, numa narrativa, numa fala, ou quem sabe você, numa reportagem de um jornal, se você lê, etc., você tem que ver o contexto imediato, qual é o contexto, e o contexto remoto, maior, o contexto maior, para você ter o entendimento daquela passagem, senão você distorce totalmente. Principalmente falas, hoje em dia nós estamos nesse fenômeno da internet, que muitas vezes a pessoa fala 2 minutos, e lá corta 30 segundos, 10 segundos daquela fala. E muitas vezes ali a pessoa está criticando uma fala errada, mas naquele momento, como ele está criticando, ele reproduz aquela fala errada de forma criticando, e as pessoas, muitas vezes maldosas, passam que aquela pessoa falou daquela maneira. Ele distorce a realidade. Então, muitas vezes a pessoa não tem todas as variáveis na mão do que está acontecendo, deixando de acontecer, e sai falando, né, fazendo afirmativas errôneas, mentirosas, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não ser apressado em julgar, apressado em falar, né? Precipitado, né? Quantas pessoas é precipitado na vida? Aos amigos, ele é precipitado em livrar. Aos inimigos, ele é precipitado em condenar. Mas aqui, né, exatamente nós lemos esse texto, parece que é o Senhor que está falando. Mas se você ler o contexto do capítulo 28, você vai ver que é o falso profeta Ananias falando em nome de Deus. O profeta era o Nabi, era aquele que trazia, era o ouvido de Deus, aquele que ouvia de Deus, o verdadeiro profeta. Ele era a ponte de ligação entre Deus e o povo. Ouvia de Deus e trazia para o povo a voz de Deus. Mas aqui era um falso profeta que Deus nunca tinha falado por ele. E falando palavras que Deus nunca falou para ele falar. E assim, são muitas pessoas dizendo hoje em dia, um pregador, por extensão, é um profeta. Por extensão, porque ele está usando das escrituras, que é uma palavra de profecia, por assim dizer, em termos gerais, estou falando em termos gerais, não estou entrando em termos minúcias teológicas, mas em termos gerais, um pregador ele também é um profeta, mesmo que ele não tenha naquele momento revelação de profecia específica para cada um, mas através da mensagem ele pode estar alcançando corações, através da mensagem, está sendo um profeta. Então, quantas coisas distorcidas que não batem com textos bíblicos, quantas, né? Falsas profecias, falsas mensagens, palavras palatáveis. Não que sejamos, né, queremos palavras de juízo, longe de mim. Eu sou uma pessoa que, se eu pudesse pregar, né, sobre coisas boas, né, pregaria só sobre coisas boas, mas o profeta não está ali para pregar o que ele quer. Ele é o porta-voz. O que é o porta-voz? É aquele que fala a mensagem exatamente conforme aquele que o enviou. Esse é o porta-voz. Ele não pode falar de si mesmo, ele não pode trocar mensagem, ele tem que escutar exatamente e transmitir a mensagem. E muitas vezes o porta-voz tem medo, algumas coisas, um dos motivos que pode fazer um porta-voz distorcer a mensagem, que ele fica com medo. Geralmente quem morre é quem? É o porta-voz. Na época de guerras, muitas vezes quando um rei mandava um porta-voz falar com outro reino, e muitas vezes era palavra dura, e ali a fúria daquele momento que as pessoas ouviam a palavra, e geralmente quando a palavra é dura, a pessoa geralmente levanta a fúria. E quem pagava o preço era quem? Era o embaixador, o porta-voz. Aquele que estava ali na cara a cara, entendeu? Então, muitas vezes, o ser humano, ele quer o quê? Ele fala palavras palatáveis. Quando o ser humano está feliz com o outro, mesmo que seja de ilusão, ele é mais propenso a ser favorável àquela pessoa. Abrir uma nova agenda de pregação, a dar uma oferta gorda, né? a ser popular. Então, hoje em dia, infelizmente, né, a gente vê na internet uma certa pessoa famosa, já famosa aí, né?
que distorce as coisas, né? Alguém criticando, né? Batendo forte, e essa mesma pessoa, usando o vídeo dessa pessoa, né? ela falando, olha, quando a gente usa versículo aqui, não dá like, não dá views, não dá visualizações. Porque a gente fala só essas bobeirinhas aqui, fala essas coisas aqui que não levam a lugar nenhum, deu? Esses mantras, essas questões aqui, por quê? Essas frases de efeitos, né? de efeitos psicológicos, etc. Por quê? Porque quando lê o versículo, lá, os vídeos que eu citei o versículo, essa pessoa dizendo, não dá visualização nenhuma, não dá view nenhum, né? Então hoje, enquanto o profeta, ele quer estar bem com o povo, o profeta, ele tem que querer estar bem com Deus. Se estiver bem com o povo, beleza, mas o objetivo é estar bem com Deus. E aqui agora, esse Ananias, ele ficou bem com os sacerdotes decaído da época, com o povo que estava agora decaído, porque o rei de Judá e Benjamim já tinha sido levado para a Babilônia. O irmão de Zedequias ficou como rei no lugar do irmão dele. E agora ele dizendo, assim fala os seus exércitos, eu quebrarei o jugo da Babilônia, do rei da Babilônia, passado 2 anos, e falou o tempo ainda, tornarei a trazer este lugar, os utensílios que Nabucodonosor, né, tinha levado lá para a Babilônia, tinha tomado e levado, o rei da Babilônia, né, e Jeconias, que era o rei, né, que tinha sido levado cativo, seria trazido, né. Então, qual é a principal mensagem? Que o maior juiz é o tempo. O tempo vai mostrar. Quantas vezes você fala, rapaz, não é assim, não entra por esse caminho, isso está errado, olha só a situação, não bate no minimamente, e a pessoa continua né, continua aquela circunstância, mas o tempo vai mostrar tudo. E esse Ananias passou 3 meses depois, ele morreu. Não vou fazer ilação porque ele morreu, né? O texto não disse, mas 3 meses depois ele morreu. E o nome dele foi apagado, e passou agora nas escrituras como um falso profeta. Jeremias não, foi um dos maiores profetas. Ele foi perseguido, colocado em calabouço, colocado um jugo nas costas dele, né? Ele foi, né, menosprezado, ele foi colocado como traidor, porque ele estava falando que era para se render para o rei da Babilônia. Então, quando as pessoas vão dizer, você não é amigo, você não é isso, naquilo, quando você traz uma palavra de arrependimento, ser zeloso e arrepende, vê onde você caiu, arrepende. Porque senão virei contra ti, tirarei do seu lugar o seu catiçal, vou tirar o que você tem, guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Então, quando as pessoas não querem ouvir a voz de Deus, ele não quer ouvir. Por exemplo, nesses dias odiendos, né? Que as pessoas só querem o quê? Os prazeres carnais, as coisas dessa vida, mas não quer se enquadrar na palavra de Deus. Não estou falando para você ser um fanático, um quadrado, não estou falando para você ser quem sabe, um desatualizado, etc. Nada disso. O verdadeiro cristão, ele é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa sábia, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que tem uma boa palavra, é uma pessoa educada, né? Você vai ver que Isaías fala sobre o Messias, que não se ouviria a sua voz nas praças, tão educado que ele era. Então o verdadeiro servo do Senhor é educado, é amável, né? São pessoas benignas, essas pessoas arrogantes, né? Arrogante, mas é uma pessoa que realmente anda com Deus. Então, para você levar a palavra de Deus, cada vez mais o preço vai ser mais alto. Cada dia que passar, para você viver a palavra de Deus, vai ser mais alto. O preço da palavra de Deus, né? Então, existe um prêmio. Existe um prêmio para aqueles que vivem na palavra. Jesus falou, se vós estiverdes em mim, em aliança, e as minhas palavras estiverem em vós, quer dizer, a justiça de Deus, pedireis tudo que quiser e vos será feito. Aí, quando lá Isaías falará, e eu responderei, eis-me aqui. É Deus que vai falar com essa pessoa, eis-me aqui. Deus vai responder prontamente. A pessoa vai clamar, Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso da providência. Deus, está acontecendo isso, e Deus vai agir na hora, né? Isso aconteceu, né, na história da igreja. Muitos homens e mulheres de Deus